Nacional de Defesa do Consumidor soma mais de 2.000 queixas sobre contratos de planos de saúde só no primeiro trimestre deste ano. São clientes que, de uma hora para outra, tiveram os planos cancelados pelas operadoras unilateralmente. A maioria dos casos é de pacientes em tratamento contínuo para condições como autismo e doenças como câncer. Por isso, 20 operadoras de planos de saúde têm até o dia 10 de junho para explicar a razão desses cancelamentos. A servidora pública Francisca James e os 2 filhos foram diagnosticados com transtorno do espectro autista e fazem tratamento pelo convênio. Agora, ela foi informada pela operadora sobre o fim do contrato de forma repentina e não tem como arcar com todas as terapias. Um tratamento particular, quando eu procurei a primeira vez aqui em Brasília, eu te digo, não vou citar o nome da clínica, mas a clínica me ofereceu algo em torno de 25 mil mensais por criança. Se for constatada discriminação ou prática abusiva, um processo administrativo será aberto no Ministério da Justiça. As sanções vão desde multa, que pode chegar a 13 milhões de reais, até a cassação da concessão. A suspeita de cancelamentos em massa de forma combinada também está sendo apurada. As empresas dizem que a lei não impede a interrupção do serviço, mas o diretor da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, Vitor Hugo do Amaral, contesta. As operadoras alegam estar cumprindo uma resolução da Agência Nacional de Saúde, né? Mas mesmo as resoluções da Agência Nacional de Saúde, elas precisam estar de acordo com a previsão do Código de Defesa do Consumidor. E a questão de alteração unilateral, ela tem se mostrado abusiva. Questionada sobre o problema, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é responsável pelos planos, respondeu apenas que acompanha o caso. Enquanto isso, recorrer aos tribunais, ou seja, judicializar, tem sido a única alternativa para quem precisa. Uma decisão da Justiça Federal do Distrito Federal, por exemplo, proíbe a exclusão de pacientes autistas dos planos de saúde e vale, inclusive, para todo o país. Então, o que está acontecendo, como a gente falou na semana passada, é uma sacanagem, não tem outro nome. Não tem outro nome. As pessoas estão sendo prejudicadas. E eu já ouvi de plano de saúde o seguinte, em bastidores, por aí. Ah, mas é porque explodiu o número de diagnósticos de pessoas com transtorno do espectro autista, né? Virou uma moda esse negócio. Ainda bem que nós avançamos em diagnóstico. Ainda bem, porque antes essas pessoas eram colocadas de lado para a sociedade. Ah, ele é esquisitão, ele é esquisito. Ah, não, ele é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Tem tratamento, a pessoa paga por um plano de saúde, é direito dela e ela tem de receber esse tratamento. Ah, mas o plano de saúde não se preparou. Se prepare para isso. A gente não paga mensalidade em dia para receber um atendimento. Ninguém paga plano de saúde doido para ser internado. A gente paga aquele negócio que a gente paga para não querer usar. Mas já que a gente paga, a gente tem o direito de receber esses atendimentos. E ainda bem que a medicina avançou em uma série de diagnósticos, inclusive nesse caso aqui do transtorno do espectro autista. Tem toda razão, eu assino embaixo, concordo 100% com tudo que você disse. Agora, a gente precisa discutir tratamentos sem comprovação científica que são incluídos em planos de saúde. Sem dúvida nenhuma, também. Sem dúvida. E mesmo aqueles que têm comprovação científica. Você sabia que você pode fazer... você pode fazer sessão de psicólogo todos os dias da semana, 5 vezes por semana, e colocar tudo isso no plano de saúde? Você pode ficar 20 anos fazendo isso. Né? Milhares e milhares e milhares e milhares de consultas e pode colocar nas costas do plano de saúde. Abusos precisam ser revistos, Não é possível que não haja um tratamento mais eficiente que esse. Isso não faz sentido. É que, na verdade, isso é uma exceção da exceção, né? Difícil você encontrar alguém que faça isso, mas, enfim, claro que abuso tem que ser detido. Agora, ponto muito importante... Aí eu tô falando também do excesso de exame, são médicos que prescrevem exame para toda e qualquer problema. Esse é outro argumento normalmente usado pelos planos de saúde, né? E é um argumento válido. E ninguém tá dizendo que os planos de saúde são santos, tá? Não. São, sim, os verdadeiros sacanas quando fazem isso com pacientes autistas e Cancelar idosos. de maneira unilateral, Você não tenha dúvida. Mas isso aqui não é uma história em quadrinhos também que tem um bandido de um lado e pobres vítimas de outro lado. A agência reguladora precisa também pensar melhor sobre o que pode, o que deve e o que não deve estar sob guarda-chuva de um plano de saúde. A começar pelo contrato, né? Porque isso está escrito no contrato. Isso. Mas o cliente, ele não tem a possibilidade de rever isso. Essa quebra unilateral por parte do plano de saúde. Está escrito lá, a pessoa assina e ela está sujeita a isso. Então, eu acho que a revisão desses contratos também é muito importante. Porque
pode ter abuso, como o Megali está citando, mas que é injusto É muito injusto, gente. Não, é muito. aí todos concordamos. E aí você vê quantos aspectos tem nisso. A Vanessa escrevendo pra cá, nosso ouvinte tem várias mensagens, né? Toca nesse assunto, chega a mensagem, não tem jeito, né? Tem um outro aspecto, eles pagam uma miséria pros profissionais. E é verdade. O quanto eles pagam pro profissional médico, o enfermeiro, é nada. Né? Ela tá falando, R$20 por uma consulta psicológica. O que acontece é que os profissionais saem dos planos de saúde, param de atender. Ela falou, eu mesma deixei de atender e sou psicólogo e psicóloga. Obrigada pelas mensagens, gente. Faltam 7:50.